Estamos de volta e você já confere desdobramentos da Operação Rubro. Um dos acusados de promover crimes contra o patrimônio dos cidadãos estava foragido, mas se entregou hoje, segunda-feira, à polícia. A Operação Rubro foi deflagrada semana passada para desarticular uma quadrilha especializada em estelionato, roubo e furto de celulares. Mais de 200 iPhones foram apreendidos em boxes no shopping da cidade. 9 mandatos de prisão foram cumpridos, mas um dos investigados, chamado Matheus, estava foragido. Ele se entregou hoje na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Matheus vai ser encaminhado para o 12º DP e vai cumprir prisão temporária de 5 dias. Acabou de se apresentar aqui na Secretaria de Segurança com o advogado. Ele tem um mandado de prisão temporária, que foi expedido já no desencadear da operação. E nesse momento nós vamos adotar os procedimentos que são necessários junto à delegacia da área 12º DP. No momento agora, diante da impossibilidade até o momento da defesa do Matheus ter acesso ao procedimento instaurado pelo delegado competente, nós vamos nos resguardar e deixar que o próprio Matheus fale à autoridade policial e exerça o seu direito de assim fazê-lo. Segundo a polícia, as investigações começaram há 1 ano e 3 meses. Foi constatado um esquema em várias cidades do Piauí e outros estados. Os celulares eram enviados para São Paulo e Brasília para o desbloqueio. Voltavam para o Piauí e eram vendidos pela quadrilha. Ele se sentiu logicamente acuado na cidade de Teresina e a advogada conversou com a gente e chegou-se a esse consenso de apresentá-lo ele hoje, logicamente estão querendo diminuir as responsabilidades dele, uma tese aí de que não tinha conhecimento do produto ilícito, dos celulares que estava negociando, mas a gente tem provas suficientes em toda a investigação. Não é uma investigação feita de um dia para o outro, nós estamos falando de uma operação que demorou 1 ano e 3 meses. Temos todas as provas da participação ilícita, do conhecimento que o Matheus tinha sobre aqueles telefones roubados, furtados, além do esquema que ele tinha com os estados de São Paulo e Distrito Federal para desbloquear os iPhones furtados e roubados das vítimas. Fique agora com o nosso plantão de notícias. O Ministério Público do Estado do Piauí já realizou audiência para discutir medidas contra a insegurança que atinge profissionais das unidades básicas de saúde. Durante a audiência, participaram representantes da Fundação Municipal de Saúde, Guarda Municipal e diversos órgãos de saúde. Como resultado, o promotor Eni Marcos determinou que a Fundação Municipal de Saúde apresente no prazo de 10 dias documentos que comprovem medidas de segurança relacionadas a estes profissionais. Entre as medidas estão a instalação de câmeras de segurança, do botão do pânico e de convênio com a Polícia Militar. O desembargador Sebastião Ribeiro Martins foi eleito na manhã desta segunda-feira, 1º de outubro, o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Com 19 votos a favor e 1 contra, o desembargador iniciará o mandato no dia 7 de janeiro de 2019, quando começa o ano judiciário. O único voto contra foi do desembargador Ricardo Gentil Eulálio. Sebastião Ribeiro Martins atualmente preside o Tribunal Regional Eleitoral, posição que era do desembargador Francisco Paz Landim, suspenso pelo Tribunal Superior Eleitoral por um grau de parentesco com um candidato à reeleição nessas eleições de 2018. Desde junho deste ano, as contas de energia elétrica estão na bandeira vermelha patamar 2, o que acarreta uma cobrança extra de R$ 5,00 a cada 100 kW consumido. A cobrança da bandeira vermelha será mantida no mês de outubro pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A explicação é que ainda são desfavoráveis as condições hidrológicas e também por conta de uma queda no nível do armazenamento dos principais reservatórios de água. A Agência Nacional de Energia Elétrica
elétrica aconselha os consumidores a economizarem energia. E hoje, dia 1º de outubro, se celebra 15 anos desde que foi promulgado o Estatuto do Idoso. Você confere agora quais são as conquistas e os desafios da terceira idade aqui na capital do Piauí. Há 15 anos, os brasileiros experimentavam mudanças no tratamento com os idosos, pelo menos no que diz respeito à legislação. Atendimento prioritário em bancos, supermercados e outros estabelecimentos, locais de estacionamentos exclusivos. Esses foram alguns dos direitos conquistados pelos idosos. Fomos às ruas para saber se esses direitos estão sendo respeitados. Tem sido respeitado, meu direito. Chego na fila, eles me respeitam, me tratam como pessoa prioritária. Me trato muito bem. Eu nunca alguém foi assim me tratar de uma pessoa com falta de respeito, não. A principal reclamação está relacionada a maus tratos e a discriminação aos idosos. As famílias, as próprias famílias não vivem bem. Não dão atenção. Elas não dão atenção. Os filhos não obedecem. Eu conheço cadeirante aí, de bem idade, mas não é respeitada pelas filhas. O pior do mundo é a gente ser idoso. O Estatuto do Idoso foi criado ainda em 2003, quando a população de idosos no país era de 15 milhões de habitantes. Hoje, esse número duplicou e a expectativa é que até 2060 chegue a 1/4 da população do país com idade superior a 65 anos. E é por isso que desenvolver políticas públicas e leis voltadas para esse segmento se tornou ainda mais necessário. No Conselho Municipal do Idoso, as principais denúncias são de agressões e também de fraudes em documentos para realização de empréstimos. Para garantir que esses direitos sejam respeitados, o Conselho atua em parceria com outros órgãos, como a Delegacia do Idoso. E é por isso que procurar ajuda nesses momentos é fundamental. As principais denúncias hoje são os maus tratos, né? Às vezes dentro da própria família, abandono. Titulares da família, que são responsáveis pelos idosos, fraudam eles, né? Tem muita denúncia. Todos os dias chega denúncia, que eles pegam as carteirinhas do idoso, passam para outras pessoas, eles vendem os passos, né? A gente tem muito esse tipo de denúncia. É uma função do conselho, né? Fiscalizar. E tem muita denúncia, tanto na loteria como em banco mesmo, né? A gente de vez em quando recebe uma denúncia por telefone ou denúncia mesmo escrita que nas casas lotéricas, que nos bancos não são respeitadas as prioridades. Segunda-feira é dia de esportes em nossa segunda edição do seu jornal Dia News. Já está aqui em nossos estúdios Pamela Maranhão. É com ela que nós conversamos a partir de agora. Olá, Pamela, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, tudo bom. Vamos falar de resultados de rugby? É isso mesmo, né? A equipe do Delta Rugby participou aí de mais uma etapa do Super Sevens, competição que é super importante na temporada. É uma espécie aí de campeonato brasileiro do rugby entre as mulheres. A equipe do Delta, que é a única equipe nordestina na competição, as meninas fizeram um primeiro dia de competição muito bom, conseguiram 3 vitórias, chegaram até a semifinal da disputa e infelizmente acabaram tropeçando aí nas semifinais e ficaram com a 4ª colocação geral. Mas já foi um resultado bem melhor em relação à etapa anterior, essa competição que tem várias etapas distribuídas aí ao longo do ano. Rugby pegou no Piauí, Pamela, um esporte que até então não se ouvia falar muito, né? Agora a gente já começa a ouvir falar um pouco sobre essa prática. Pegou ou está pegando ainda? Pegou e está evoluindo cada vez mais, né? A equipe do Delta hoje é a nossa principal representante, tanto entre os homens como entre as mulheres. É realmente a equipe mais forte, as meninas que conseguiram, né, a vaga delas dentro desse cenário nacional, incomodam bastante, já são bem estudadas. Então, com certeza, foi uma evolução muito grande e a gente tem algumas outras equipes que também sempre estão em movimentação. A própria equipe do Delta masculino, Piauí Rugby, temos equipes também na região do litoral, Parnaíba Rugby, então é uma modalidade em que somos fortes, apesar de não ter tanto investimento, tanta estrutura e nem tanto tempo assim, né, que estamos aí dentro do cenário. Esse resultado para as meninas foi interessante porque elas estão brigando ainda, estão tentando brigar pelo título. Ficam com a 7ª colocação geral, né, somada à pontuação feita na etapa anterior, né, nessa etapa elas somaram 15 pontos, com os 10 pontos da etapa anterior chegam a 25 pontos, estão na 7ª colocação, mas estão grudadas com várias outras equipes ali daquela região Rio, São Paulo. Então foi um resultado não tão bom quanto elas queriam, porque queriam pódio, mas foi um resultado já importante que pode, quem sabe, na próxima etapa elas conseguirem compensar. Rugby é mais força ou mais tática? Um pouco de cada.
é uma modalidade bem complexa, né? Apesar de que as pessoas não têm muito essa noção, mas é preciso ter tanto a parte física muito bem aprimorada, como também a parte técnica e tática. Ok. Futsal, o que você tem pra gente de resultado? Novidades, né? Campeonato Piauiense começou nesse final de semana, todos os jogos acontecendo lá no ginásio Verdão, né? Não estava em tão boas condições para receber as partidas, mas está sendo a casa do Campeonato Piauiense. A gente teve 3 jogos acontecendo no final de semana. O principal deles foi entre a equipe do GES e a equipe do Sampaio, né? A equipe do GES goleou o Sampaio por 7-1, resultado aí bem expressivo. Além desses, né, como vocês podem estar conferindo aí as fotos, a gente teve mais 2 jogos acontecendo e vai ter jogos rolando durante toda a semana, né? Por conta dessa dificuldade de logística, principalmente das equipes, né, os jogos não estão acontecendo no meio da semana e também no final de semana, mas foi só em um pontapé inicial desse campeonato piauiense que tem 10 equipes brigando pelo título. Jogo no meio de semana prejudica público? Com certeza, né? Público, na verdade, até o final de semana, como o futsal ele perdeu um pouquinho de força exatamente por conta dessa dificuldade de quadras, o fato de não ter tantas competições, ele já é prejudicado um pouquinho. Aí você imagina durante a semana, né? E temos alguns jogos acontecendo até cedo, às 5 horas da tarde, às 6 horas, então provavelmente a gente vai ver públicos bem pequenos lá no ginásio Verdão. Ok. Obrigado, Pamela. Só isso ou tem mais alguma coisa? Só isso. Muito bem, essa foi a segunda edição do seu Jornal Dia News. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que estamos apenas iniciando os trabalhos de uma semana que vai ser concluída com eleições 2018 em primeiro turno. Dito isso, lembrando a você que nosso próximo jornal é às 8 horas da manhã desta terça-feira, com Carliette Nunes, o nosso Bom Dia News aqui no seu canal 23.1. Fique com a gente, uma excelente noite de segunda para você e tchau!